Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao portal Estudar para a OAB. Eu sou o professor Ricardo André Monteiro, aqui da matéria de ética, e vamos falar sobre publicidade profissional, um assunto que foi recém-modificado, mais ou menos, né, em 2016, aí, nosso novo Código de Ética entrou em vigor e trouxe muitas alterações sobre a publicidade profissional. Vamos lá ver na tela aqui quais são as alterações, visto que o exame de ordem cobra a gente muito texto de lei, por isso que a gente tem que ler exatamente como se encontra no Código de Ética, para que quando chegar na prova já fique familiarizado com aquelas palavras, as nomenclaturas, e vai dar para marcar facinho. Vamos lá. Código de Ética e Disciplina, a partir do artigo 39, vai falar da publicidade profissional, dizendo basicamente, esse é o artigo mãe, é o artigo que vai servir para você responder toda e qualquer questão que falar sobre publicidade profissional, porque ele dá as diretrizes gerais. Vejam só, a publicidade profissional tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Então vejam, quais são os aspectos gerais da publicidade profissional. Tem que ter um caráter meramente informativo. O que é um caráter meramente informativo? Bom, é para informar das suas atividades, o teu nome, né, o local onde você trabalha, mas isso vai poder estar, por exemplo, na sua placa. Cada lugarzinho, cada atitude do advogado vai estar regulado aí de acordo com esse caráter informativo, trazendo sempre informações e esclarecimentos à comunidade, mas nunca visando captar clientela, nunca visando aquele mesmo procedimento de publicidade das empresas, né, do comércio, ou seja, nunca mercantilizando aqui, ó, mercantilização da profissão. Sempre vai ter que ser de forma discreta e de forma sóbria, ou seja, de forma séria, né? Vamos lá, então. Artigo 40 ele já vai trazendo para a gente, mais uma vez falando, né, que os meios vão ter que ser compatíveis com a diretriz do artigo anterior, né? Ou seja, meramente informativo, discrição, sobriedade, não captação de clientela, não mercantilização da profissão. E aí ele fala o que é vedado, ou seja, o que é que não pode. A seguir ele vai dizer o que é que não pode. Não pode a veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. Tanto que a gente não vê propagandas de escritórios, né? Nem no rádio, nem na televisão e nem no cinema. Não pode fazer isso. Também não pode usar outdoors, não podem painéis luminosos ou então outras formas assemelhadas de publicidade. Não é possível também, porque não vai estar discreto, né? Também não pode inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou qualquer espaço público. Não pode acontecer esse tipo de publicidade. Vai de encontro com a diretriz do artigo 39, discrição, sobriedade, não captação de clientela. O cliente vem até você, não você vai até ele por meio da publicidade. Também não é permitida a divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outras. O que quer dizer isso? A gente não pode ter aí a divulgação da advocacia com escritório de contabilidade, um escritório de advocacia em que funcione também no mesmo escritório a corretagem de imóveis. Não é possível, então, associar a advocacia com qualquer outra atividade empresarial ou não, tá certo? A advocacia é advocacia, outras atividades são outras atividades. E aí, vide artigo 1º, parágrafo 3º do Estatuto, nossa Lei Federal 8.906, que vai dizer exatamente a mesma coisa, que é vedada essa vinculação da atividade da advocacia com outras atividades profissionais, beleza? Também não pode, gente, veja, o fornecimento de dados de contato como endereço e telefone. Não pode endereço, não pode telefone, tá certo? Em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência a e-mail. Veja, é a única forma de disponibilização de contato. É até a mais discreta, né? Porque é um e-mail. Você, de repente, está concedendo uma entrevista, de repente você gosta de escrever, você é um articulista de algum site, ou então de alguma revista, de um jornal. Não pode colocar o endereço do seu escritório, não pode colocar o seu telefone, mas pode o e-mail.
Se quiser colocar lá, advogado, e-mail, tal, tá de forma discreta, não vai estar ofendendo o código de ética, nem o inciso 5º aí desse artigo, tá bom? Continuando, inciso 6º, não é permitida também a utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade, com o intuito de captação de clientela. Mala direta é meio que a panfletagem eletrônica, né? Muitos e-mails ao mesmo tempo para pessoas genéricas, para listas de milhares, centenas de milhares de pessoas, que é um procedimento mercantil que muitas empresas se utilizam, né? É meio que o tal do spam, né? Quando mandam para a gente muitas propagandas e tal. Isso não é permitido na atividade da advocacia. É permitido sim mandar e-mail, mandar os informes para pessoas que tenham interesse no mundo jurídico, para clientes, como a gente vai ver mais para frente no Código de Ética. Agora, mala direta, distribuição de panfletos na rua, não é permitido, não é possível. Beleza? Tudo que for captar clientela não é permitido, né, gente? Então, de uma forma geral, é isso. E o parágrafo único, ele diz o quê? Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios, os escritórios precisam ter uma fachada, precisa ter alguma coisa que diga que ali é um escritório de advocacia, né? Então, exclusivamente para isso, para identificar que é um escritório de advocacia, então é permitida a utilização de placas, de painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas, mais uma vez, as diretrizes do artigo 39, que a gente já viu. Quais são as diretrizes do artigo 39? Não captação de clientela, não mercantilização da profissão, sobriedade, discrição. Precisam ser discretas essas placas, esses painéis, ainda que luminosos. Tem que ser discreto, não pode ser algo muito chamativo aí, como se faz, né, naqueles outdoors, que chama o melhor jeito de chamar a atenção possível, né? Quanto mais luzes possíveis o comércio utiliza, mas isso não é compatível com a advocacia. Pode haver sim uma fachada, um painel luminoso, uma placa para identificar o escritório. Beleza? Mas atendendo às diretrizes do artigo 39, sobriedade, discrição, não captação de clientela, não mercantilização da profissão e caráter meramente informativo, ou seja, para informar que ali é um escritório de advocacia, tá bom? Continuando, o artigo 41, ele diz o seguinte: as colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar, nem promover dessa forma a captação de clientela, porque o advogado que queira escrever sobre determinado tema, por exemplo, sobre os juros de obra, ele vai escrever lá, dizer se acha legal, se não acha legal, a cobrança a partir do habite ou não, e aí no meio do texto dele ele diz que as pessoas precisam recorrer ao judiciário porque isso é um absurdo, porque as empresas estão ganhando em cima dos consumidores e acaba instigando as pessoas a buscar o judiciário. Veja, ele está, na verdade, induzindo aí, se autopromovendo, está induzindo as pessoas a litigarem, que vai de encontro aí a esse artigo 41, e dependendo do texto também, ele pode estar fazendo a captação de clientela, né? Deixando ali o seu contato, lembrando o que pode ser feito nesse artigo. Ele pode ter um caráter meramente informativo, educacional, esclarecedor, para tratar realmente da lei, da jurisprudência, da doutrina, e você pode até fazer a sua referência ali ao seu e-mail. E, de repente, essa forma de publicidade, que é uma publicidade ética, é uma publicidade discreta, pode lhe gerar, sim, frutos. Você vai adquirir como é que eu posso dizer? As pessoas vão te encarar com autoridade sobre aquele assunto, né? É o tal do marketing de conteúdo, né? Em que você entrega alguma coisa ao leitor e você acaba sendo colocado como autoridade naquele assunto. Mas não vai poder o teu telefone, não vai poder o endereço do escritório, vai poder o e-mail, beleza? E, mais uma vez, não deve induzir o leitor a litigar, nem promover a captação de clientela. Continuando, artigo 42, vejam aí na tela, artigo 42. As vedações. O que é vedado ao advogado aí quando a gente fala de publicidade profissional? O que é que não se espera do advogado? O advogado ele não pode responder com habitualidade, ou seja, toda hora, né, consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. É aquele advogado que toda hora está ali sendo chamado para responder com habitualidade, com uma certa frequência,
a questões jurídicas. Querendo ou não, ele está se autopromovendo, né? Vai haver aí uma captação indevida de clientes. Ele vai ter uma vantagem em cima do restante dos outros colegas, que aí sofrem essa limitação do Código de Ética e, obviamente, por meio aí dessa forma indireta, respondendo frequentemente as questões nos meios de comunicação social, ele vai estar acabando praticando a captação de clientela. E por isso é vedado pelo artigo 42, inciso 1º. Não é que é vedado responder, mas é vedado com habitualidade. Essa é a chave da questão, viu, gente? 2. Também não pode o advogado debater em qualquer meio de comunicação, internet, rádio, televisão, causa sob o patrocínio de outro advogado. Nem que seja uma causa aí muito importante, de grande repercussão, ele não vai poder debater a causa, ele pode debater o direito, mas a causa, as provas, as decisões, as estratégias do outro colega, isso é totalmente incoerente com o nosso padrão ético, com a postura ética que se espera do advogado. Também não pode abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. Então, tecendo críticas duras, severas, que fogem às críticas racionais à ordem dos advogados do Brasil, ou então à própria profissão de advogado, dizer que ele próprio advogado, dizer, por exemplo, que advogado é tudo assim, espertinho, é bandido, gosta de se aproveitar das pessoas. São só alguns exemplos aí para vocês entenderem que existe essa obrigação ética de a gente não abordar o tema de forma a comprometer a dignidade da profissão ou da própria OAB, da nossa instituição. Se você quer fazer as críticas, faça de forma ponderada, de forma fundamentada, tá certo? Com argumentação firme, sólida, e não apenas com palavras de baixo calão, né, comprometendo, como diz o inciso aqui, a dignidade da profissão e da nossa instituição. 4, vejam aí na tela. Divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Você não pode aí estar divulgando quem são seus clientes, quais são as causas, justamente pelo que a gente já falou sobre o sigilo profissional, né? Você vai acabar constrangendo, não é todo cliente que quer que as pessoas saibam que ele está litigando contra alguém, qual é a causa, porque a partir do nome é possível que seja feita, por exemplo, a pesquisa na internet, né? A gente sabe, no tribunal, nos sites dos tribunais, é possível que seja feita busca pelo nome, enfim, você vai estar dando uma publicidade que o seu cliente não gostaria, você vai estar vazando informações para outras pessoas e isso é vedado aqui pelo Código de Ética. 5. Se é proibido responder com habitualidade às questões dos meios de comunicação, também é proibido insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Você ligar para aquele seu amigo jornalista, você enviar aquela sua nota para aquela sua amiga da redação do jornal, para poder aparecer, né? Em outras palavras bem claras, para você poder aparecer de forma ilegal, você vai estar aí captando clientela de forma indevida. E veja, fazendo o link com o artigo 34 do nosso Estatuto, ele diz o seguinte: constitui infração disciplinar, no inciso 13, fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas pendentes. É infração disciplinar, galera. Fazer publicar de forma desnecessária, de forma habitual na imprensa. De repente, o advogado também é jornalista. E aquilo foge ao interesse público do direito à informação. Na verdade, com a habitualidade, tá certo, daquelas publicações, o advogado ele foge a esse interesse de divulgar a informação, mas sim ele passa a cometer aquela autopromoção, ele passa a produzir essa captação de clientela também. E a infração ética disciplinar, como a gente viu, né? Continuando na tela o artigo 43 do Código de Ética. Vejam só. Pode participar de programa de televisão, viu? Ele está dizendo o seguinte, veja, o advogado que eventualmente participar de programa de televisão, veja, é proibido participar de forma habitual, é vedado, mas eventualmente, de vez em quando, pode. E aí ele traz algumas cautelas para você, advogado, que eventualmente vai participar de um programa de televisão, ou então de rádio, ou de uma entrevista em forma geral, na imprensa, reportagem televisionada, ou veiculada por qualquer meio, para manifestação profissional. Então veja, se você vai se manifestar profissionalmente na internet, no rádio, na revista, qualquer jeito, certo?
O advogado ele deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos. O advogado que se manifestar eventualmente, ele tem que ser educacional, ele tem que visar instrução e ele tem que visar a elementos ilustrativos. Jamais deve haver um propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Então, você vai ter que visar sempre esses objetivos, jamais buscando se promover pessoalmente e muito menos você está aí comentando os métodos de trabalho e as estratégias dos outros colegas, tá certo? Continuando, parágrafo único diz o seguinte, ainda nesse assunto, né? Quando convidado para a manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de um tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. Ou seja, é aquele cara dizer que esse assunto é assim, assim, assado, a lei diz que é dessa forma, mas eu costumo fazer dessa maneira porque eu tenho melhores resultados e pela minha experiência eu já vi que o caminho é mais indicado dessa forma. Veja, ele não está apenas tendo esse objetivo educacional, objetivo ilustrativo ou instrutivo. Ele está querendo dizer que ele é o bom, que ele é o cara e que as pessoas contratem ele porque ele vai dar resultado nas causas. Isso implica em captação de clientela, em autopromoção, o que é ilegal, o que é indevido de acordo com o nosso código de ética, tá bom? Continuando, artigo 44 do Código de Ética. Veja, na publicidade profissional que promover, ou seja, pode sim publicidade profissional, não pensem que não pode não, de forma discreta, de forma sóbria, tá certo? De acordo com os parâmetros aqui do artigo 39. Então, na publicidade profissional que o advogado promover, ou então nos cartões, no material do escritório, como pastinhas, como papel timbrado, né? Ou seja, aquela papelaria. O advogado fará constar, vai ter que ter o nome, certo? O nome social ou o da sociedade de advogados, o número ou os números de inscrição na OAB. Sempre que ele vai se pronunciar, que ele vai colocar lá, escrever alguma coisa que ele é advogado, tá certo? Que existe uma sociedade, um escritório de advocacia, vai ter que ter o nome dele, a OAB. Vai ter que também ter a OAB da sociedade, porque quando a gente registra uma sociedade de advogados, ela tem um número de inscrição, ela tem um número da OAB. Como a gente tem a nossa OAB, a sociedade também tem o número de OAB dela, viu? Então, nós vemos aqui o nosso estatuto no artigo 14, que traz a matéria semelhante aqui sobre essa questão. Vejam só. Ele diz o seguinte, é obrigatória a indicação do nome e do número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado no exercício de sua atividade. Vai assinar qualquer coisa como advogado, embaixo da assinatura coloca o número da tua OAB, tá certo? Ainda que seja de caneta mesmo, às vezes a gente assina e coloca lá OAB, a seccional e o número dela, né? E o parágrafo único, que aí tem mais a ver aqui com o artigo 34, é vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou o uso da expressão escritório de advocacia sem a indicação expressa do nome e do número de inscrição dos advogados que o integrem ou o número de registro da sociedade de advogados na OAB. Então, se você vai anunciar, vai divulgar qualquer atividade relacionada à advocacia, vai ter que ter o nome e vai ter que ter o número da OAB, como a gente já falou aqui no artigo 44. Seguindo. Parágrafo 1º. Veja, fora o nome, o número da OAB, algumas coisinhas ainda podem constar lá. Veja o que é que pode. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado. Então, se o camarada, nosso colega é mestre, é doutor em direito, né? Ele pode colocar que é doutor em direito. E as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional. Um prêmio que ele ganhou com o melhor advogado aí do ano, de repente, né? Então, é uma distinção honorífica relacionada à sua vida profissional. Ou então, instituições jurídicas de que faça parte, Instituto Brasileiro de Direito de Família, membro, diretor, presidente, vice. Especialidades a que se dedicar, também é possível, direito civil, direito de família, direito penal, é possível ser colocado.
É possível colocar o endereço, é possível colocar o e-mail, o site, a página eletrônica, QR Code, logotipo, fotografia do escritório, horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. Mas como assim, professor? Eu disse agorinha que não podia colocar endereço, não podia colocar a página eletrônica, só podia colocar o e-mail. A gente está falando de quê? Dos materiais que o escritório vai fazer a divulgação do seu trabalho. O escritório é o advogado, papel timbrado, cartão, pastinha, né? Esse tipo de material vai poder conter essas informações para a identificação aí da marca, entre aspas, do escritório. Então, podem ter os títulos acadêmicos. Isso não vai poder constar quando ele for se manifestar publicamente, em entrevistas à rádio, à televisão, à internet, nos artigos que ele publica, mas isso não quer dizer que nos materiais do escritório, tá certo, que ele vai utilizar, ele não possa colocar essas informações para identificar o escritório. Então, repetindo, poderão ser referidos os títulos acadêmicos do advogado, mestre, especialista nisso, doutor nisso, naquilo, distinções honoríficas relacionadas à vida profissional. Então, distinções honoríficas são relacionadas a prêmios, uma comenda que o advogado ganhou, da Assembleia Legislativa de repente, um prêmio, enfim. Instituições jurídicas de que faça parte, como a gente já colocou, especialidades, endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR Code, logotipo, fotografia do escritório. Não confundam, já caiu no exame da ordem perguntando se podia fotografia da advogada, do advogado. A gente vai ver aqui que é vedado, não pode advogado colocar fotografia de pessoas, pode a fotografia do escritório. Pode colocar o horário de atendimento, pode colocar os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. E aí, parágrafo 2º, é vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas. Não pode fotografia pessoal, pode do escritório. Mas isso é diferente de fotografia pessoal. Não pode também menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo de professor universitário. Veja, essa questão de professor universitário é sempre uma exceção em muitas coisas, né? Até quando a gente vê lá quem ocupa, no assunto de impedimentos e incompatibilidades, quem ocupa a função de direção num órgão público, se for direção ligada à área acadêmica, não está incompatibilizado, não vai alcançar o impedimento também, né? Então veja, nesse caso aqui, está dizendo que é proibido colocar fotografias pessoais ou fotografias de terceiros. Não pode também fazer referência, de repente o advogado é um juiz aposentado, ele não pode colocar lá no cartãozinho que é ex-juiz de direito, ex-procurador, ex-promotor de justiça. Não pode fazer referência a qualquer cargo que ele exerça, a não ser o de professor. Se ele quiser colocar lá que além de advogado ele é professor universitário, aí pode, porque o parágrafo 2º do artigo 34 do Código de Ética permite, tem essa exceção aí, tá bom? Seguindo então o artigo 45, bota lá na tela, vê só. Certo, professor, tem um monte de coisa que não pode. E o que é que pode? Bom, são admissíveis como forma de publicidade. O advogado pode patrocinar eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, assim como a divulgação de boletins por meio físico ou eletrônico, sobre matéria cultural de interesse dos advogados, desde que sua circulação fique adstrita a clientes e a interessados do meio jurídico. Então veja, a gente não pode, como foi falado aqui, enviar indiscriminadamente por mala direta, né, ou então utilizar panfletagem de divulgação genérica da publicidade do escritório. Mas é possível sim uma publicidade mais reservada, mais velada. Como já falei, a publicação do marketing é o chamado marketing de conteúdo. O que é isso? Você tem que apresentar um conteúdo, uma coisa que você sabe, para você mostrar que você tem autoridade naquele assunto, naquele conteúdo, e aí você pode sim divulgar isso, desde que seja restrito a clientes ou a pessoas do mundo jurídico, colegas advogados, mas não de forma indiscriminada para todas as pessoas, beleza? E também é possível patrocínio aí de eventos de caráter cultural, de caráter científico. Vai poder estar lá o seu patrocínio, a sua marca, a marca do escritório, o seu nome como patrocinador daquele evento. É um tipo de publicidade discreta, né?
a um tipo de publicidade sóbria, de acordo então com o nosso Código de Ética. E artigo 46, vejam só. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas nesse capítulo. Claro, não poderia deixar de ser, né? Tudo que a gente falou vale tanto para a internet, quanto para a televisão, quanto para a rádio. E aí o parágrafo único ele diz o seguinte: a telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade. Pode. Inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, desde que estas não impliquem o oferecimento de serviços ou representem forma de captação de clientela, ou seja, pedindo para a pessoa passar no escritório, né, oferecendo serviço, não. É o oferecimento de boletins, é o conteúdo jurídico para pessoas interessadas, ainda que seja por telefone, por internet, beleza? Então, basicamente, é isso que a gente tem para falar aí sobre publicidade profissional, um assunto que é bastante recorrente também no exame de ordem e que com esses ajustes aí vocês podem responder qualquer questão. Logicamente, o enunciado da questão vai te dar a dica. Ele vai mostrar se o advogado ele se excedeu na publicidade, se ele está praticando algum ato aí que não deveria, que você vai entender que é antiético, que é infração disciplinar, até porque qualquer desrespeito a qualquer coisa que esteja no Código de Ética também é infração disciplinar. Não é só infração disciplinar o que está lá no artigo 34 do Estatuto, não. Qualquer desrespeito a qualquer dizer, qualquer ditame do Código de Ética também é infração disciplinar. Beleza, galera? É isso. Um forte abraço e até mais.